E hoje ela está aqui para mostrar o livro dela. Como a gente fala muito de literatura, como a gente fala dos nossos escritores, e toda semana a gente traz escritor, a gente vai conhecer o seu trabalho, porque a gente até quis que ela trouxesse o livro dela pra gente conhecer. Tudo bem, minha linda? E que não veio só, veio acompanhada com o esposo hoje, né? Um dos grandes entusiastas, né? Aqui no programa, Como foi o feedback? Como é que as pessoas, de uma certa forma, interagiram com você sobre aquela vinda aqui no programa? Muito boa, assim, muito gratificante. E eu não consegui, eles disseram, parabéns. E queriam mais conhecer meu projeto. É porque como agora estamos aí finalizando o período, né, letivo, aí a gente está assim meio tendo que fazer tudo. Ficou mais animada com as cartas para realmente levar para frente? Isso, levar toda a minha obra, né? Muito não só a bom. questão das cartas, mas também meus livros. Aqui eu gostaria de agradecer ao pessoal do Sete Portal da Esperança, né? A minha escola, que está me assistindo, meus queridos alunos, meus colegas de trabalho, que eu vim para cá, eles ficaram lá corrigindo prova. Quero agradecer também às coordenadoras por estar aqui. E aquele ambiente lá, Nova Teresina, que é a escola em que eu estou, é o ambiente em que surgiu o personagem do meu livro, o meu segundo livro, que é o Doce de Caju. Muito bom. Vamos mostrar aí na telinha o Doce de Caju? Isso. Só para vocês darem uma observada. E vamos pedir pro maridão falar também, né? Ele é entusiasta do Doce E aí de dando Caju. apoio, também professor. Todo apoio. Né? Professor da rede municipal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho desse livro maravilhoso, mas você tem outro aí na mão. Quantos livros você já escreveu? Publicado eu tenho 2. Sim. E tenho também um conto publicado. O que você mais gosta de escrever? Eu gosto de escrever mais, são os romances. Assim, fica entre os E romances. gosta muito dos filmes, dos assuntos ligados a terror também. Gosto. Né? Aí já é um... Já é o outro como lado. pseudônimo, Pronto. Na escrita, esse que está na sua mão foi o primeiro livro. Deixa eu mostrar logo para quem está em casa, para a gente entrar nesse outro livro. Mostrar para quem está em casa assistindo o programa o que esse livro, na verdade, fala. Esse livro, ele fala da... Antes, os nordestinos, entre 80 e 90, saíam do Nordeste para poder buscar melhores condições de vida em São Paulo. Sim. Então, especificamente, o meu lugar, eles são 2 ambientes, o Nordeste e São Paulo, né? Tem uma representatividade muito grande daqueles nordestinos que foram em São Paulo. Por isso que ele homenageia todos os nordestinos. Que tiveram que sair da sua terra natal sem querer para poder ajudar a família. É porque há um tempo atrás, meu pai foi um deles. Papai trabalhou em São Paulo, numa fábrica de macarrão, onde eram mais de 1000 mulheres que papai coordenava, né? Era supervisor de muitas pessoas dentro de uma fábrica de macarrão que nem existe mais. Era aquele macarrão fresco. Naquela época, papai saiu do Nordeste para tentar a vida em São Paulo. Hoje, quem fala de São Paulo tem que respeitar o nordestino. Isso. Tem que respeitar o nordestino porque São Paulo é feito e é tão crescido e é tão gigante graças aos nordestinos. Isso. O povo nordestino foi para São Paulo tentar a vida, alguns até moram lá, fizeram famílias lá, tem netos lá, bisnetos. Tem gente que nunca nem veio para o Piauí, para conhecer o Piauí, mas o sangue é daqui, do Nordeste, né? E a gente sabe que no Brasil inteiro o Nordeste faz parte dessa história. Não tem como contar a história do Brasil sem o nordestino. Não tem, não é verdade? Não tem. E quando você fala desse livro, que eu acho muito legal a gente mostrar os 2 livros, eu acho interessante porque você mostra a história de muita gente que não conta a sua história. Por exemplo, eu sou filha de 2 nordestinos que foram tentar a vida em São Paulo. Papai se casou com a mamãe, levou ela embora para São Paulo. Lá teve todos os filhos, só não a Paloma, que é filha daqui, do nosso Piauí. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes falam até e não tem noção de que o sangue dessa paulista é do Nordeste. Isso. Né? Inclusive, quando eu morava lá, que ainda não estava o Piauí no mapa, que eu estudava, as pessoas diziam, não, mas o Piauí, onde é que fica o Piauí? Então, assim,
é importante a gente saber que tem esse livro que conta um pouco da história de pessoas que hoje são paulistas, mas que ou paulistanos, mas que são filhos de nordestinos, netos, bisnetos. Então, assim, quando você for falar do Nordeste, respeite o Nordeste, porque no teu sangue tem um nordestino, ó, tem um sanguezinho de nordestino correndo nas suas veias. E esse livro, hoje, as pessoas têm como encontrar ele na livraria? Tem, ele está disponível na Amazon, na Magazine Luiza, ele está disponível na Shoptime, na própria editora Viseu. Tá ele bom. Está disponível. Agora vamos falar do próximo livro. Esse segundo livro que você fez, eu vamos posso mostrar. só contar mais um pouquinho desse aqui, só um pouquinho até chegar ao outro. Esse livro aqui, ele tem o quê? Tem 3 vertentes muito interessantes. A questão do nordestino, aquele que vai ter que ir para poder sustentar a família, viu? Depois tem a questão do jornalista. Quem descobre ela é uma jornalista que descobre a Graça Silva, para ela ficar famosa. Mas ela passa por muitas coisas. Mulher nordestina em São Paulo, ela sofre, né, muitas agressões de todas as naturezas. Passa por muitas situações adversas. Isso, passa por e muitas o nordestino situações. já passou por muitas situações difíceis, mas hoje a gente tem que aplaudir que a população entendeu que a riqueza está no Nordeste, né? Não só do povo, mas também de tudo que se vive. Vamos falar um pouquinho desse próximo livro. Só o último detalhe aqui. Desse eu falo mais curto. Esse livro aqui, ó, o João Gomes tem ele, o Vitor Fernandes, a Beth Nascimento, ex-Mastruz com Leite. Então, porque eles representam a essência do Nordeste. Ele é uma trilogia. Muito bom. Ainda bem que você trouxe. Foi. Porque a gente só ia falar desse livro, Doce de Caju. Bom, ainda bem pronto. que você trouxe. Vou falar, senão Mas eu tô feliz, Sério. porque se você tivesse me entregue essas informações desse livro, com certeza a gente tinha entrado mais, até porque neste exato momento é muito mais importante a gente falar das riquezas do que foi, do que aconteceu lá e do que trouxemos para cá e que muitas pessoas desconhecem. Então, acho muito bom. Eu acho muito bom que o próprio brasileiro, você que mora em São Paulo, que desconhece o Nordeste, às vezes você nem sabe que é um nordestino, que é filho de nordestino, ou neto, bisneto de nordestino, talvez você nem tenha mais esses familiares vivos, e às vezes você pensa que você é só um paulista, um paulistano, e que muitas vezes você até desconhece que a sua família, a sua origem é daqui. Então, um livro como esse é maravilhoso a gente mostrar, é maravilhoso a gente falar. Inclusive, Ed, Marcelo, Ed, eu queria que focasse esse livro aqui só para eu mostrar algo. Se você observar esse livro, você vai ver, isso tem muito a ver com a minha história. Tem muito a ver com a minha história. Tem aqui São Paulo e aqui do outro lado o Nordeste. Para quem não sabe, a Vanusa Coelho, quando veio de São Paulo para cá, eu fiz 15 anos no caminho, na Gontijo. Meus parabéns, foi dentro de um buzu, como diz o povo, dentro de um ônibus. E tem muita gente que diz assim, a Vanusa quer ser paulista. Não, não quero ser paulista. Eu nasci realmente em São Paulo, mas sou filha de nordestinos. E digo de verdade para vocês, eu tenho muito orgulho de saber que minha história aconteceu através do nordestino, papai, seu Joaquim, Dona Conceição, e sou muito orgulhosa de ter nascido em São Paulo, de ter aprendido a trabalhar lá, com 13 para 14 anos de idade, porque eu queria demais, e hoje estou aqui no Piauí, há mais de 37 anos, vestindo a camisa do piauiense, como muitas vezes têm vergonha de vestir. Então a gente precisa realmente chamar a atenção e dizer, muito cuidado quando você contar as histórias das pessoas sem você pesquisar. Assim é o nosso estado. Quando você quiser falar mal do estado de alguém, cuidado, zele, porque cada um tem uma história para contar. E você pode estar falando de um nordestino que só nasceu, viveu muitos anos, mas que corre na veia dele o sangue nordestino. Podemos falar do outro livro agora? Então vamos lá. Vamos falar então desse livro que nós vamos mostrar na telinha aí para vocês, que é o Doce de Caju, da Castanha ao Poder. Me fala dele. Esse livro, ele praticamente ficou 10 anos esquecidos. E quando eu fui fazer para uma seleção da Kindle, aí eu não tinha nenhum romance, eu me lembrei, meu Deus, eu escrevi algo
e fiquei com medo de publicar. Esse livro eu fiquei com medo de publicar. Por quê? Ele. Eu acho que foi devido a vários problemas emocionais. Eu tinha tido uma filha há pouco tempo, né? E eu tinha medo. Eu tinha medo da minha escrita, por incrível que pareça. Mas só o fato de você estar hoje aqui, mais uma vez, se desafiando diante desses medos, é uma bênção, hein, maridão? Fala alguma coisa, maridão. Bom, ela começou a falar do livro e eu, como esposo dela, e ajudo ela em Nesse alguns processo. detalhes, né? Sou entusiasta. De certa forma, sou o primeiro leitor da Maria Gracioneide. Quando ela me falou que tinha essa obra guardada, né? Já estava com 10 anos e precisava participar desse concurso da Amazon. Eu fui quem ajudei a resgatar e fazer algumas correções. Inclusive, o título do livro foi eu quem ajudei ela a criar. Muito bom. E os capítulos também fomos nós que fizemos, né? Porque esse livro ele tem muitas metáforas. Sim. O título do livro, o personagem, a história, a divisão dos capítulos é uma metáfora. Sim. Associa-se o personagem, Roberto, a todo o processo de desenvolvimento do Caju. Quem lê o livro vai perceber, né, que há uma associação. Porque o Roberto ele tem uma história de superação. A história começa lá, no horário da tarde, inclusive. É o horário que se costuma, né, aguar as plantas. É tarde e manhã, né? Tem toda uma associação aos detalhes do crescimento da planta e o crescimento do personagem. E ao mesmo tempo se mexe também com as emoções. Porque quem vive dias difíceis lidando com as suas emoções, tem dia que a pessoa amanhece animada na manhã, tem dia que a gente amanhece mais, fica mais animado no final da tarde. Então, assim, quem já conviveu com pessoas que passaram por um processo, muitas vezes, de aceitar o quanto é capaz, o quanto o que está fazendo tem valor, tem poder. Você hoje está dentro de uma escola e você sabe que os seus alunos te incentivam, seu marido te incentiva, a própria escrita sua, hoje você sabe o valor que ela tem. Vindo para o Bom Dia, você já viu que da primeira vez que você veio e agora também com a escrita você já está desafiando e avançando mais e mais. Então, assim, é acreditar no poder que essa mulher maravilhosa tem. Olha só, 2 livros escritos e falar também do quanto você superou trazendo mais um livro. Porque tem muita gente em casa agora precisando dessa tua fala. É verdade. O doce de caju, né? Não, na verdade, o nome não era esse. O nome era Um Amor que Constrói, algo assim muito piegas, na minha opinião. Mas ele falava, né, desse jovem que vendia castanha no semáforo e que toda vez ele pegava a van junto com uma universitária, uma universitária de classe média, né? E ele via que a diferença entre eles era grande demais. Mas ele tinha algo que ela não tinha, que é essa questão de uma boa oratória. Ele tinha uma boa interação com as pessoas, ele tinha essa habilidade de conquistar as pessoas através da conversa. Então aquilo ali fez com que ela também pensasse na vida dela, né? Refletisse e começasse a gostar dele, da mesma forma que ele também gostava. Só que ele, ao invés dele se rebaixar, ele não se rebaixou. Se valorizava. É isso, ele se valorizava. Ele começou a perceber certas coisas. O interessante é que o Roberto, ele começa vendendo castanha. Aí ele diz assim, mas só a castanha não dá, eu vou tentar o doce. Aí quando ele vê, mas só o doce ainda está pouco, eu vou vender salgado. Nessa dele tentar, seguindo cada vez os passos, ele se torna vereador de Teresina. Essa aí é o cunho político que tem. Mas tem toda uma história dentro disso. Ele tem uma veia de empresário e também tem uma veia política. Então, assim, as pessoas que puderem conhecer um pouco mais desse livro vão entender que para tudo na vida tem uma saída e que caju pode fazer você chegar em muitos lugares. Então, tem muito sentido com o que o seu Por isso que o nome é da castanha é o poder, né? Ele chega a um nível em que cogitam que ele seja até prefeito de Teresina. Muito bom. Esse livro não é somente um romance, na verdade. Ele é uma crítica social. Ele está cheio de críticas, né? Ele tem, ela aborda a questão do preconceito social. Ele aborda a educação. Tem um discurso
do Roberto, no final do livro, sobre educação. Ele é abordado, né, a pergunta é feita para poder derrubá-lo e ele consegue sobressair-se, porque ele fala, inclusive, que a esposa dele, que é filha de pessoas de alta classe, né, formadas em medicina, direito, e se tornou professora. Quer dizer, para superar também, não é somente o Roberto que supera, a própria Raquel, que deixa a vida dela. Tem muitos preconceitos e nós vivemos numa sociedade que tem muito preconceito. É o olhar para o outro e daí tirar conclusões. Isso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você só consegue verdadeiramente valorizar algo quando você passa a conhecer. Então, assim, esse livro vai ser super interessante. As pessoas que quiserem o livro, conhecer mais, como é que elas podem fazer? Pode acessar o site da Editora Ventos. Aí ele está disponível. E no teu Instagram também, né? No meu Instagram. É porque ele está em pré-venda. Ele está em processo de pré-venda ainda. Ele era para ser lançado agora. Tivemos um problema técnico lá na editora, aí eles não puderam. Muito bom. Parabéns pelo livro. Muito obrigada, Vanessa. Maravilhoso. Parabéns por você estar aqui mais uma vez. E continue avançando. Eu já te disse isso, vou te dizer mais uma vez. Continue avançando. E maridão, continue dando apoio. Viu? Quero ver você animada, super animada. Tá bom? Obrigada de verdade. Gente, continua aqui, não sai não. Foi muito bom conversar com a Gracioneide. E o que é interessante, você vê que os 2 livros que ela falou, um livro falando do nosso Nordeste, falando de São Paulo, e esse outro livro mostra a realidade. E numa oportunidade como essa, a gente acaba entrando mais e mais e ensinando as pessoas sobre essa questão do preconceito. Você sabe que tem situações que muitas vezes Maria vai com as outras, tem que ter muito cuidado. Tem gente que quando começa a ver que a coisa já não é mais como era, as pessoas passam a valorizar. E ainda bem que isso acontece. Pior seria se as pessoas não abrissem suas mentes para valorizar o que tem ou valorizar o que são. Essa é a verdade. Gente, são 37, quase 38 anos dentro do estado do Piauí. E eu sempre acreditei no piauiense.